Bom, para iniciar esse segundo vídeo, eu quero demonstrar como criar um projeto JSP. Eu venho aqui em File, New Project, escolho categoria Java Web, projeto Web Application. Então aqui eu venho, digito o nome do meu projeto, vou colocar aqui um nome que não existe, venho em próximo, aqui eu vou escolher aquele servidor que eu instalei, venho em Next, não escolher nenhum desses frameworks que eu vou utilizar e vou finalizar o meu projeto. Então assim, para eu ter um projeto JSP eu não preciso importar nada, simplesmente criar uma aplicação web aqui no NetBeans. Para eu criar uma página JSP eu venho aqui em New JSP e coloco o nome da página que eu quero. Ele já vai criar a página com o formato .jsp, então vou fazer o deploy dessa minha aplicação só para testar aqui para vocês. Então eu vou lá acessar no meu browser, vou colocar o nome do projeto e o nome da minha página. Então é isso aqui que o NetBeans já criou por padrão aqui. Então eu tenho um projeto, uma página JSP. Então bem fácil de estar utilizando aqui o meu JSP. Nesta aula eu preparei aqui já um projeto JSP Tags, onde eu vou estar demonstrando algumas tags que não vêm por padrão no meu JSP. Essas tags que tem o prefixo JSP, elas já vêm por padrão no meu JSP. Mas as demais, existem outras como a for each e a if que não vem no meu projeto, no JSP, já que quando eu crio o meu projeto. Então, para eu ter acesso a essas outras tags que a gente vai utilizar nessa aula, eu vou estar demonstrando aqui como baixar o jar dessa biblioteca que disponibiliza essas outras tags, que é a biblioteca JSP Standard Tag Lib, ou JSTL. Eu venho aqui nessa página jstl.java.net, venho em Downloads, JSTL API, e aqui eu vou selecionar esse jar aqui, ó. Então vou baixar ele, e aí eu venho aqui dentro da pasta webinf, vou criar uma pasta chamada lib, e dentro dela eu vou colocar o jar que eu fiz em download. Pronto. Dessa forma eu já tenho disponível minha biblioteca JSTL para ser utilizada aqui no meu JSP. Antes de analisar essa classe e demonstrar como utilizar a JSTL, eu quero apresentar um outro conceito que é aqui nas minhas classes. Eu tenho aqui duas classes que vão ser utilizadas aqui no meu aluno JSP. Elas não são service, são classes comuns, só que como a gente já viu antes, tenho aqui o aluno down e o aluno bin. Eu vou explicar primeiro o aluno bin, depois eu vou para o aluno down. O aluno bin, no caso aqui, ele é um objeto bin, que é uma padronização que a Sun tem lá nos seus documentos, e essa padronização é utilizada para as demais tecnologias. Então assim, o que um objeto bin faz? Ele armazena dados de uma certa entidade, no caso aqui é aluno, e esses dados eles vão se originar no banco de dados. Então lá o meu DAO vai popular um aluno bin. Esse objeto vai para uma camada de controller e depois para a camada de view. Num projeto MVC esse é o fluxo. Então esse objeto é responsável por transportar os dados da minha entidade.
existem quatro requisitos para que minha classe seja um bin de fato. O primeiro deles é que meus atributos devem ser privados. Então eu tenho aqui os meus atributos privados de aluno. O segundo é que meu construtor, tenho que ter um construtor sem parâmetros aqui, para que o meu JSP consiga criar objetos dessa classe. O terceiro é que para cada atributo eu tenho que ter um método get e um método set, que são os métodos acessores. O get vai retornar o conteúdo, o set vai assentar o conteúdo no atributo. E o quarto e último parâmetro é que eu tenho que implementar a interface serializable. Isso é necessário quando eu quero salvar o meu objeto em um disco rígido, em um banco de dados e posteriormente recuperar esse objeto com as mesmas informações que ele continha anteriormente. Bom, esse é o meu aluno bin e agora eu vou demonstrar o aluno down, que a gente já viu que o down é ele que vai fazer o acesso ao banco de dados. Eu fiz uma modificação do aluno down anterior. Aqui eu simplesmente coloquei um atributo de alunos. Na verdade, esse objeto ele que faria acesso ao banco de dados. Como eu fiz essa implementação, aqui no construtor do aluno down, eu simplesmente populei essa lista aqui. Então, eu criei objetos aluno bin, que são objetos que contêm os dados de cada... criei vários objetos bin, né, que cada um com suas informações, e cadastrei nessa lista. É esse método que vai cadastrar aqui nessa lista. E o getList é o método que vai retornar essa lista de alunos. Então, a gente já aprendeu tudo que era necessário para poder analisar minha classe JSP aluno.jsp. Então vamos a ela. Vou ampliar aqui para a gente visualizar todo o conteúdo. Primeiramente eu vou demonstrar essa importação da tag lib JSTL. Então ela precisa indicar o RI aqui. E dentro dessa importação eu coloco um prefixo C, que quer dizer que eu estou acessando a livraria core da tag lib JSTL. Então, toda vez que eu for utilizar essa livraria aqui no meu código, eu vou utilizar esse prefixo C, como vocês podem verificar aqui, ó. Esse prefixo JSP são tags que já tem disponível quando eu crio um projeto, como eu demonstrei no início. Não preciso importar isso aqui. Só que se eu quiser usar o for each e o if, que são algumas tags dessa JSTL, eu tenho que fazer essa importação. Então esse é o início de tudo. Agora eu vou demonstrar como a gente vai criar um objeto aluno down. Esse objeto é o que vai retornar a nossa lista de alunos. Então usa essa tag chamada useBin. Ela necessita que eu indique a classe. Então eu vou minimizar aqui. Vocês têm que indicar todo o caminho aqui, ó, do aluno down. Ela vai ter um escopo de request. Então enquanto a minha requisição estiver sendo feita, esse objeto está disponível. Quando eu encaminhar para outra página, ele já perde esse objeto. Então ele é identificado pelo ID aluno down. Durante a minha página eu vou poder acessá-lo através desse nome. Tá, então usando a minha tag lib, minha tag for each lá do JSTL, eu consigo fazer um loop nesse conteúdo. Vou percorrer, fazer o loop entre os vários alunos que eu vou obter do aluno down. Então esse trecho de código ele é similar ao apresentado na aula anterior, porém o que foi apresentado na aula anterior ele utiliza de scriptlets e código Java embutido no meio desses scriptlets. Então fica o HTML e o código Java.
Isso não é recomendado, então por isso que a Sun criou essa biblioteca chamada JSTL, para que o código fique mais elegante. Então, o que esse for each ele vai fazer? Eu vou pegar lá de aluno down uma lista dos alunos e vou nomear essa lista chamada aluno bin. Então, cada item dessa lista ele vai ter um aluno bin sendo retornado. Então, eu vou demonstrar que quando eu coloco aluno down ponto list, o próprio JSP vai entender que eu estou querendo chamar um método getList. Então, se eu ver aqui em aluno down, ele vai entender que eu estou chamando esse método getList. Por isso que eu utilizo padrões, as convenções que o Java prega, que é os métodos get e set. Então, se eu voltar aqui em aluno, o que ele vai fazer? Ele vai me retornar uma lista com os alunos e vai iterar. Então, para cada aluno lá, ele vai executar uma vez esse código. E eu vou acessar esse aluno através desse nome aqui. Então, aqui, através da diretiva aqui, do cifrão, abre chaves, o nome lá do meu bin, ponto, o nome, eu vou estar obtendo o nome do aluno. Como ele sabe obter o nome do aluno? Quando eu coloco ponto nome, o próprio JSP já entende que eu estou querendo chamar o get nome lá de aluno bin. Então vamos abrir aluno bin, ele vai chamar esse método aqui. Por isso a importância de eu estar utilizando a padronização que a Sun determina para objetos bin. Então, quando eu coloco outro exemplo aqui, idade, ele vai estar chamando o método getIdade. Então, isso aqui é uma programação utilizando convenções. Então, estou utilizando a convenção que a Sun determina e isso aqui já vai funcionar. Outra tag lib que eu quero mostrar aqui é a c2.inf. Lembre que o c é o prefixo que eu determinei aqui em cima e o if é a minha tag que eu estou utilizando. O que ele vai fazer? Ele vai testar se o aluno bin ponto e-mail, se ele não está vazio. Se ele não está vazio, ele vai criar um link. Aqui ele vai passar o endereço, que é aluno bin ponto e-mail, e aqui ele vai escrever na tela o meu link. Esse aqui é o conteúdo que vai ser exibido. Aluno bin ponto e-mail, que é o mesmo do conteúdo do e-mail aqui. Então, esse é o meu código. Então, eu estou instanciando o objeto down aqui e estou fazendo uso da tag lib para deixar o meu código mais elegante, sem utilizar lá, igual na aula anterior, aquele código, o scriptlet. Isso aqui fica, conforme o projeto cresce, ele fica muito ruim de dar manutenção. Então, dessa forma, eu permito que um web designer faça a edição do conteúdo JSP, enquanto um programador back-end programa lá os meus bins e downs e a parte de controle e regra de negócio. Então vamos executar essa aplicação e ver o resultado na tela aqui. Então eu venho e coloco o nome do projeto, tais alunos. Opa, esse aqui eu tenho que fazer o deploy também. Então vamos lá. Acho que o deploy já está feito. Demora um pouco e já retorna aqui a minha table lá. Então vocês puderam verificar que quando o João e o Gustavo, como eles não têm e-mail, o CIF lá funcionou e não me trouxe o e-mail. E esse CFOR percorreu todos os alunos que o meu down
disponibilizou aqui. Então vocês podem ver que o João nem o Gustavo tem e-mail. Então esse e-mail não foi exibido lá na tela. Então essas são mais umas tags aí que o JSP disponibiliza através dessa tag libjstl que eu demonstrei a instalação nesta aula.